Eu sou Raquel Teixeira, sou formada em Artes Plásticas, Conservação e Restauração. Artes Plásticas pela Escola Guinhar e Escola de Belas Artes da UFMG e especialista em Conservação e Restauração, também pela UFMG, pelo Centro de Conservação. Meu primeiro contato com o artista, professor Amilcar de Castro, foi na Escola Guinhar e também na Escola de Belas Artes. Na Escola de Guinhar, ele lecionava escultura e na Escola de Belas Artes, composição. Ele era um professor que tinha um diferencial na sua proposição nessas duas disciplinas. Ele estabelecia uma atividade e, ao final dessa atividade, ele fazia uma análise do trabalho individual de cada artista, de cada aluno. E uma coisa que sempre era abordada por ele era a questão do conceito da sua intenção, que você fosse verdadeiro na sua intenção e o mais claro possível. Você teria que trabalhar a precisão e a clareza daquela proposição sua. Essa forma, essa didática desse professor, do professor Amilcar de Castro, eu acabei levando para todas meus processos de criação. Eu trabalhava escultura, cerâmica e também pintura. Então, a questão da precisão, da simplicidade, da clareza, foi uma marca que o professor e artista Amilcar de Castro deixou na minha forma de me expressar como artista plástica. Eu trabalhei durante 30 anos na Superintendência de Museus do Estado de Minas Gerais, no ateliê de conservação e restauração, e eu vim para o Instituto em 2008. Quando eu cheguei aqui, já havia um trabalho iniciado por uma museóloga, a Inês Coutinho, e ela desenvolvia o trabalho da catalogação. E meu trabalho aqui, inicialmente, foi o quê? Organizar todo o acervo do artista Amilcar de Castro. Um artista que tinha várias formas de se expressar. Ele trabalhava gravura, pinturas, desenhos, cerâmicas, porcelana, as gravuras em todas as técnicas, pinturas com vários tipos de materiais e suportes. Um artista que, durante o meu processo de conhecimento da obra, de lidar com a obra do artista, foi uma coisa foi uma questão de valor muito grande, quando eu percebi que o artista Amilcar de Castro, ele não só se expressava, mas ele tinha uma consciência do processo de construção de qualquer obra. Então, ele se preocupava no suporte, no preparo dessa tela, no melhor papel, na melhor tinta, de como ele ia preparar essa tinta. E isso foi uma questão positiva no trabalho do artista hoje, em termos de conservação. Aqui no Instituto, eu trabalhei a parte da catalogação e da divisão das categorias dessa obra desse artista. Então, primeiramente, eu iniciei o trabalho pelos papéis, suporte papel, gravuras, desenhos, e também depois fui para as pinturas. Esse trabalho no Instituto, basicamente foi um trabalho de conservação e conservação preventiva, que vai abordar a questão do espaço físico que vai abrigar essas obras. Falando do projeto de intervenção das obras públicas e privadas que o Instituto
se propôs a fazer esse ano, né? Isso é um trabalho de extrema relevância. Você cria a consciência e traz a consciência à opinião pública, porque essas obras estão em praças, em jardins e também no espaço privado. Primeiramente, foi feita uma análise do estado de conservação de todas essas obras, onde foi processado o laudo de estado de conservação, onde é estabelecido, onde é observado e pontuado os danos que aquele objeto apresenta. Esse documento ele foi feito individualmente nas 9 esculturas. A partir desse documento, foi estabelecido o processo de intervenção que cada obra necessitava. Após o laudo de estado de conservação, onde se estabeleceu o procedimento que cada objeto necessitava, foi analisado a parte estética dessa obra e também a questão estrutural. A parte estética, onde apresentava os danos, arranhões, pichações, manchas, tintas, riscos, oxidações provocadas por urina, e a parte estrutural, onde aquele objeto não apresentava estabilidade, foi então feita uma intervenção de limpeza, primeiramente a parte estética, remoção dessas manchas, hidratação e apresentação estética. A parte estrutural foi estabilizar esse local onde essa obra estava, a necessidade que esse objeto pedia com relação à estrutura, colocar sapata ou não, e o entorno onde essas obras estavam. Esse projeto, ele tem uma questão muito positiva, porque a visibilidade desse projeto, ele traz aquele órgão que é responsável pelo aquele objeto, ele estabelece um processo de conscientização, a necessidade de manutenção daquele objeto, né? Não só na parte visual, mas também por ser um objeto público. Então, esse compromisso que não só a instituição, mas também o Instituto tem com relação a esses bens que estão aí pela cidade de Belo Horizonte. Ao final de todo o processo de intervenção estabelecido e desenvolvido nesse projeto, nessas 9 obras, foi feito uma coleta de documentação fotográfica, filmagens dos procedimentos individuais em cada objeto. Há um processo, foi gerado um relatório de todos os procedimentos desenvolvidos, pontuando as ações com os procedimentos materiais, o desenvolvimento das ações e o resultado final. O Instituto Amilcar de Castro, no ano de 2020, para celebrar o centenário do artista Amilcar de Castro, elaborou um projeto de manutenção das obras públicas, das esculturas públicas do Amilcar em Belo Horizonte. Fizemos o projeto em 2020, na época a gente não conseguiu um patrocínio. No final de 2021, fomos contactados pela ArcelorMittal, que quis nos ajudar nesse projeto. E então, em 2022, demos início a um projeto de manutenção das grandes esculturas do Amilcar espalhadas pela cidade. Em 2022, então, após a aprovação do nosso projeto em lei estadual, após o patrocínio da ArcelorMittal, nós demos início à seleção das peças e ao início do projeto, junto com o engenheiro
e parceiro do Amilcar, Allen Roscoe, que sempre esteve, sempre não, né, que esteve presente com ele a partir dos anos 80, foi o grande braço direito do Amilcar, e nesse projeto foi o nosso engenheiro, arquiteto, o nosso responsável técnico por toda a manutenção dessas peças. O Allen tem um vasto conhecimento de aço, de chapas de aço, de manutenção de peças, de obras de arte. Por isso, né, e por todo o histórico que ele tem, junto com o Instituto, junto com a Amilcar, ele foi selecionado. Nós pedimos gentilmente para ele nos ajudar, para ele ser o responsável, para ele estar junto com a gente nesse projeto. Ele e a equipe dele, que é formada por mais 3 assistentes, que já tem uma grande experiência também com obras de arte, com manutenção, já trabalham com a Allen há muito tempo nisso. Então, no começo do ano a gente terminou de escrever o projeto, terminou com todas as aprovações e a partir de junho demos início ao projeto em si. Começamos com uma escultura emblemática, que é a escultura da Assembleia. E essa escultura, Allen, eu queria que você contasse um pouco para a gente, né? Ela por ser tão representativa para o Estado, até por isso que a gente escolheu ela, né, também como a primeira. Eu queria saber um pouquinho do histórico dela, o que você lembra da feitura, da instalação, e também que você contasse para a gente como que foi o processo nela, né? Como que foi a manutenção dela, o que ela precisava, o que não precisava. Bom, vamos lá. Primeira coisa, a Paula exagerou um monte de coisa aí. Me jogou lá para cima, não é nada disso. Mas tá bom, eu agradeço muito, fiquei muito feliz com o convite. Vamos começar a falar sobre a peça da Assembleia, então. A peça da Assembleia, eu lembro muito da feitura, foi uma peça muito marcante. Na época, durante muito tempo, foi a maior escultura do Amilcar. Depois, com o tempo, acabou que outras passaram ela. Mas durante muito tempo foi a maior obra. Virou símbolo do governo de Minas durante muito tempo também. Depois foi mudando um pouquinho a marca do governo de Minas, cada dia descaracterizando um pouco, mas durante muito tempo foi a marca do governo de Minas. A feitura foi muito bacana. Tem uma coisa que eu tenho muita saudade, me culpo muito, porque o transporte dela, de onde ela foi feita até a Assembleia, foi muito bacana, porque foi no domingo, se não me engano, e tudo com muito sincronismo, porque teve envolvida a Polícia Municipal de Santa Luzia, depois a Polícia Estadual no trecho da estrada estadual, depois passou para a Polícia Federal, depois voltou para a Polícia de Belo Horizonte, interditando as ruas numa velocidade absurda, uma peça daquele tamanho. E na época, foi tudo documentado e nós perdemos. Eu não fui atrás dessa documentação, isso ficou na Assembleia. Depois eu já tentei recuperar algumas vezes e não consegui. Foi um transporte muito legal. A peça ficou, desde quando foi instalada, ficou naquele lugar mesmo. Participou de vários movimentos do Estado de Minas, lugar, como a Paula falou, muito emblemático. É uma peça relativamente bem cuidada, porque está na Assembleia, tem polícia ali, é bem cuidada, mas lógico que tem os desavisados que acabam fazendo coisas que não devem, leva cachorro para urinar na peça, essas coisas acontecem. Olha, Mas a nesse problema, esse é um problema que eu vejo que é muito recorrente nas esculturas, né? Que é a questão da urina na peça. Isso, para o aço, é muito grave? O aço, apesar de ser um aço resistente à corrosão, mas é corrosão atmosférica.
A corrosão química, ele não é resistente. Então, isso é uma coisa grave. Ela vai corroendo, e ele não ela corrói, ela descasca, solta uma carepa, sei lá como é que chama isso, mas é uma placa de ferrugem. Aí, a hora que recorre, volta de novo a urinar, essa camada vai mantendo a umidade, vai mantendo a urina e vai acelerando esse processo. Mas isso não é só em escultura, isso é uma coisa nossa, né? Assim, do nosso país mesmo, né? Mas acontece, tem muita gente que nem percebe o que está fazendo. Outros até percebem, mas finge que não sabe. Nessa peça especificamente, a gente encontrou muito problema devido a... Relativamente, Paulo, não sei se por causa do lugar que ela está, porque pelo tempo que ela está ali, eu achava que ela tem muito menos do que outras peças, no lugar com menos, que tem até menos gente. Então, tinha um pouco de corrosão sim, mas removeu fácil. E, se a gente lembrar, não foi a pior peça que nós tivemos nesse sentido de corrosão. Apesar de ter muita senhora e cachorrinho solto também, que passa lá e urina nela, como poste, pneu de carro, isso é normal. E quais que você achou? O que você considerou que foi o maior desafio da peça? Foi o tamanho dela? Foi algumas marcas de pichação antigas? O que você considera que foi o maior desafio que a equipe teve para entregar a peça nova de novo? Paula, eu, para falar a verdade, eu não achei a peça ruim, não vi como desafio. Porque a nossa equipe, que estava lá, que é o Aguinaldo, o Hélio Júnior, que a gente chama de Fala, o Edmilson, que a gente chama de Poeira, que estão acostumados a mexer com isso, limpar e lavar essas peças. Um pouco mais chato é que é um pouco maior, mas não foi nada desgastante nem desagradável, pelo contrário, foi prazeroso, limpou relativamente rápido. A peça reagiu bem ao trabalho que foi feito, deu uma melhorada bacana. Tinha umas máquinas de pichação lá antigas que já tinham sido removidas para melhorar um pouquinho essas máquinas, deu um pouquinho de trabalho, mas nada tão complicado. Então, eu acho que é um trabalho, não sei se é porque quando eu sinto resultado eu não acho dificuldade. Porque eu sinto dificuldade quando eu tento fazer e não consigo. Então, não acho que foi tão não chegou a ser um desafio. Eu considerei mais um trabalho. Eu, durante esse processo nosso, teve outros que eu achei realmente desafio. Mas não é o caso dessa. Sim, essa peça foi a primeira, né, que selecionamos para ser a abertura do projeto, por todo o histórico da peça, né, que você contou um pouquinho aí para a gente. O desafio dela maior, eu acredito realmente que tenha sido a altura, né? Ela tá uma peça que estava bem conservada devido provavelmente ao lugar de exposição e talvez o holofote que exista sobre ela, né, também. Acho que as pessoas têm um pouco mais de cuidado, talvez. E eu acho que a própria Assembleia, os funcionários da Assembleia, acho que eles dão alguma manutenção, porque nós vimos lá marcas de pichação que eles tentaram remover antes, removeram grande parte. Então, eu acho que também existe também, de uma certa forma não, existe também a colaboração da própria Assembleia, da administração da Assembleia. Aliás, fomos muito bem recebidos lá. Nossa Senhora, muito bem. A única coisa que eu sinto falta, eu queria muito, é se a gente conseguisse esse filme que é muito legal. Essa montagem que eu estou falando, esse transporte foi muito bacana. Às vezes, quem sabe um dia a gente tem a surpresa de alguém lembrar, ter isso e nos passar isso. A memória da Assembleia talvez a gente consiga. Na Assembleia eu já tentei, inclusive na época do
do enterro do Amilcar, ele foi velado na Assembleia. Nessa época foi fácil, eu estava ali e o caixão do Amilcar passou por dentro da escultura, né? E eu estava lá, eu tive acesso, tentei ir lá no departamento de comunicação da Assembleia, mas já tinha mudado, já tinha evoluído, já tinha acho que uma televisão e tal, eu não consegui. Mas pode ser que uma hora a gente consiga isso, sei lá. Tá no pedido também. E aí, Allen, depois, né, a gente, até por uma questão de órgãos públicos e de facilidade na logística, a segunda peça que a gente trabalhou foi a peça do Ministério Público, que fica bem próxima à peça da Assembleia, fica ali na Álvares Cabral. Com contorno? Com contorno, isso, que é bem próximo, né, 2 quarteirões de distância. A segunda peça selecionada foi ela, fomos trabalhar nela. Ela já tinha, talvez, algumas questões que exigiam mais, talvez, assim, não pela peça em si, mas pelo lugar dela, pelo gramado, que a gente teve que fazer uma manutenção, mas da peça do Ministério Público, que é uma peça maravilhosa também, uma peça enorme também. Eu queria também, você lembra dela? Você participou da feitura dela ou não? Não, o que você essa lembra peça dela? eu não participei da feitura. Ela foi instalada lá antes de eu trabalhar na Mil. É uma peça maravilhosa, que a gente chama ela tem um apelido, né? Que as obras do Amilcar não tem nome, mas apelido a gente coloca, e ele também sempre aceitou. A gente conhece ela como a obra da Caixa, né? Porque aquele prédio era da Caixa Econômica Estadual. Aquela obra, por coincidência, ou por necessidade, não sei, eu já tinha feito uma manutenção nela, não aspecto estético. Como ela está em cima de um gramado, ela estava sob umas placas de concreto, e uma placa dessas quebrou, por causa do peso, sei lá, com o tempo, e a peça começou a afundar, e estava afundando bastante, aí em problema de corrosão e tal. Nessa época eles pediram, eu fiz uma base metálica, e para colocar a base metálica eu tive que tirar a obra, pôr na rua, instalei as bases e voltei com a obra para dentro. E lógico, eu não me lembro, mas com certeza eu devo ter feito uma manutenção na peça, porque quando nós fomos lá fazer nessa manutenção desse ano agora, não tinha marca dela ter sido enterrada. Então, claro que eu devo ter feito a manutenção há uns anos atrás. Essa peça é até interessante se falar, né, se tocar nisso, porque a gente percebe que nas obras do Amilcar, essas de grande porte, muitas vezes acontece, né, dependendo de como ela foi colocada ou do terreno que ela foi colocada, pode acontecer essa questão da estabilidade e ela afundar um pouco. E foi justamente o que você havia feito lá. Você tinha colocado as bases para ela não afundar no terreno e não ter oxidação. Quando a gente chegou para fazer a manutenção da peça, a gente percebeu essas bases um pouco aparentes, né? E pelo que você já nos relatou, parece que o Amilcar não gostava que a peça ficasse em cima de nada, né? Nenhuma base aparecendo, nem nada. Então, acho que esse foi uma das coisas que você quis trabalhar lá, para não ficar esse descompasso. Não, é verdade, você tem toda a razão. Porque ela está num jardim, e eu acho que o pessoal bobeou, e manter a grama em cima, próximo à base, não é fácil. Foi uma das coisas que nós fizemos lá, foi exatamente recuperar um pouco o jardim. O que me incomoda muito nessa obra, não deve incomodar só a mim, porque quando ela foi colocada ali, aquele espaço era aberto. Mas não é a primeira obra do Amilcar, não é só lá, que o pessoal dá como solução para proteção, para segurança, grade. Então hoje é uma peça gradeada, e isso me dá um incômodo assim, muito grande, mas eu acho são pessoas muito pouco sensíveis que fazem esse tipo de coisa, que trancam uma escultura sem pensar que aquilo é um objeto que não é para ser
guardado daquela forma. Ainda mais um lugar que tem segurança armada. A da Assembleia não tem, não é gradeada, pô, e está ali. E a poucos quarteirões você tem uma obra num lugar pequeno, com muito menor, com segurança armada 24 horas, e está atrás de grade. Não dá para me entender. A gente tem a mesma coisa num lugar que tem grade atrás de grade, que é na peça do Tribunal de Contas, que é outro absurdo. Tem grade, depois tem grade, eles esquecem, vão trancafiando tudo, em vez de resolver o problema de segurança de outra forma. Eu sou totalmente contra isso, tanto que aqui mesmo nós não temos isso. E eu tenho, em outros lugares que eu já pus escultura, normalmente eu não ponho grade. Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá. Então, lá no Ministério Público, a sua equipe, o desafio maior foi cuidar do desnivelamento do terreno, né, para a obra. Não vamos chamar de desafio, vamos falar, porque desafio para mim é quando a gente tenta e o trabalho não custa chegar no ponto e tal. Lá foi um cuidado a mais com o jardim, uma limpeza relativamente fácil. Sim, porque a obra estava bem conservada. Muito bem conservada, até um pouco além do normal. A parte da obra em si, porque também não é possível, né? Passa atrás de grade, tudo telado tem grade, ninguém tem acesso a ela. Hoje, até visual o acesso é difícil, porque ainda tem um monte de vegetação na frente, tapando tudo, que não é do projeto original, é claro que não é. Não sei quem fez o projeto, não, até mais ou menos tem uma ideia, mas deixa a vegetação crescer desnecessariamente, num lugar que não precisaria. Mas tudo bem. Mas eu não vi aquela obra como um desafio, vi como um trabalho. Sim. E gostoso, nós realizamos, eu acho, com sucesso. Gostei do trabalho. Agora, a próxima obra que a gente vai falar, essa eu acho que foi um desafio. Que é uma obra Já sei também que é uma obra pouco conhecida, né, pouco divulgada até assim, né, pouca gente sabe que tem ela, pouca gente vê, que é quase um painel, né? É uma escultura, mas ela é uma escultura de grandes proporções, mais do que o normal, né? E é uma obra bem diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa obra que está lá na Faculdade Pitágoras hoje em dia, né? E eu queria que você contasse um pouquinho dela, porque é uma obra muito diferente, né? E desafiadora também. É uma obra, essa aí sim, eu considero desafiadora, mesmo porque ainda ficou coisa para trás que nós não conseguimos, né? É uma obra grande, de chapa relativamente fina comparado com as outras. É uma obra grande. Ela foi construída, foi colocada de uma certa forma, na divisa de um prédio com o outro, depois o outro prédio desmanchou. Inicialmente contava-se com o fundo do outro prédio, depois foi modificado. Onde tinha parede virou um pedaço de grade, depois com vazio. Então, é uma obra que eu considero desafiadora, porque hoje, eu acho que, não sei se o Amilcar gostaria de vê-la com aquele fundo. Sim. Ela foi descaracterizada. Ela foi descaracterizada, né? Mas então, só para a gente dar uma ideia, a gente estava falando, né, da Assembleia e Ministério Público, a gente estava falando de obras muito grandes, em torno de 5 metros, 4 metros, e a gente chega na obra do Pitágoras, que tem em torno de 12 metros. De altura. De altura, que é uma coisa, que é assim... E de chapa fina. E de chapa fina. Então, para a gente foi... Fina comparado com as outras, que nós estávamos falando peça de 5 centímetros de espessura. E que ela foi planejada para estar ali de um jeito e hoje em dia está de outro, né? Ali foi o nosso grande desafio, foi esse que você está tentando são essas coisas que incomodam, que a gente trabalha e não chega no ponto.
que é o do Ministério Público, aquela grade ali, que não faz parte da obra. Aquilo nunca foi pensado naquela grade, aquele prédio inteiro não tinha grade. Sim. E é uma grade que interfere muito no prédio, é uma grade grosseira. No Pitágoras também tinha uma parede no fundo Que compunha, né? Que compunha, mas participava do outro prédio. Sim. Que foi demolido, foi feito outro. Então, e não faltou a preocupação de alguém de manter o pensamento inicial da obra. E você participou da instalação dessa peça? Participei. Ela também, eu instalei lá, nós fizemos e instalamos lá, participei sim. E na época ficou legal, ficou bacana. Essa peça é o que a gente percebe, né? A altura dela, né? Até não deixa a gente ter muita noção da parte de cima tão bem, mas a parte de baixo, o que mais chamou a atenção realmente foi as marcas de urina, mais uma vez, né? Sempre, né? Sempre, que foi, acho que a gente teve um trabalho maior, a gente teve um trabalho muito grande com os andaimes, com a tentar limpar a parte de cima, porque a gente não, no projeto a gente não conseguiu, a gente não teve verba, né, para conseguir guindaste ali, ia ter que ser uma operação quase de guerra, para os 12 metros a gente estava trabalhando de uma maneira mais... Mas eu acho, Paulo, mesmo sem o guindaste, essa parte nós conseguimos razoavelmente bem. Talvez... Até talvez porque a parte de cima não estava tão detonada. Com tantos problemas quanto a parte de baixo, que está acessível à rua, né? Então não foi ruim. O que lá eu acho um desafio que nós não conseguimos pôr um fundo nela que a peça merece. Sim. Falta o interesse do dono da peça em querer refazer isso, porque é um outro projeto, né? O seu projeto não comportava isso, não tinha esse recurso. Quem sabe a Celora anima e faz esse serviço. Pode ser. Mas é uma peça bem interessante, que vale a pena a visita também. Vale a pena a visita. Porque ela não está tão divulgada e é uma peça maravilhosa. Maravilhosa. Eu imagino que a colocação dela lá deve ter dado muito trabalho, que é bem no lugar bem central de BH. Não, mas não foi difícil, não. Você lembra mais ou menos em que época que foi? Não lembro, não. Difícil, né? Não lembro, não. Mas eu já tinha saído do Pitágoras. Mas eu não estudei lá naquela unidade, Por isso não. você já tinha saído, né? Então foi uma peça que vale a pena ver. Vale a pena ver. E vale a pena até, quem sabe, um dia alguém queira voltar ela como ela era. Sim. Colocar um fundo nela. Vale a pena. E aí, além de lá, a gente foi trabalhar na escultura que fica no Colégio Estadual Hilton Rocha, que é uma escultura também emblemática por ser diferente, um material diferente, né, das outras. É uma escultura bem clássica do Amilcar, mas ela é de outro material. E você lembra dela? O que você tem o que você pode contar dela pra gente? Por que ela é de aço inox? Muito. Eu vou tentar falar o que eu lembro. Sim. O que é de aço inox? Você fez uma pergunta que eu não sei. Mas foi uma escultura que foi colocada nessa escola, que é uma escola estadual, que é uma reprodução que a gente chama de estrela, um tamanho maior. Foi escolha do Gustavo Pena, junto com a Amilcar, claro. O projeto do prédio é do Gustavo Pena. E foi colocada essa peça lá, e na época decidiu-se, não sei porquê, em aço inox. A estrela, a primeira peça que foi feita, que a Amilcar fez, era de cobre, e essa foi feita de aço inox. Foi uma peça, porque estava em escola, né? Tinha muita declaração de amor, muito coraçãozinho, mas a limpeza foi um jato, não foi o primeiro jato que ela recebeu. O processo de manutenção do aço inox é diferente do aço comum, do aço cortem, né? Do aço saque? Como que você
Como é que faz? Qual que é a diferença que você trata de um aço SAC 50 para um aço inox? O aço, o processo de corrosão dele, atmosférica, ele vai quase que voltando, mantendo ela, quase que voltando ao estado inicial, sozinho, que corrói, mas vai saindo aquele pozinho e tal. Então a tinta nem fixa tanto. No aço inox, qualquer anotação que se faz, ela já demora muito mais a sair e tal. Ele é um aço que marca mais? Não. Naquela peça, como ela foi jateada desde quando foi feita, ela ficou com as marcas do primeiro jato, que foi um jato forte. Então ela é um pouco áspera, porque o aço inox não é tão áspero como ela é. Mas quando foi feita, para tirar as marcas de feitura, ela foi jateada, e isso segura um pouco, tem aquele aspecto meio poroso, que não interfere em nada na obra. Só que mantém um pouco mais a sujeira, a pichação, as anotações. Então a obra que foi para limpar, ela foi jateada, a terceiro jato, então pelo menos, né? Porque quando ela foi feita, depois para tirar a tinta verde, que teve uma época que eles pintaram. Interessante você entrar nisso. Essa peça já foi pintada, né? Já sido pintada. Na época eles deitaram a peça e pintaram ela de verde, ficou parecendo um cachepô de planta, um negócio assim terrível. Aí depois chegou alguém que percebeu o erro tal, e acabaram pegando a peça e jateando de novo. Não lembro se chegaram a me perguntar alguma coisa, eu não lembro. Talvez tenha até perguntado, tenha falado alguma coisa. Mas jatearam de novo e voltaram para o lugar normal. Mas aí, lógico, está numa escola, adolescente, tem as anotações nela, mas de novo fez um jato. Dessa vez nós tivemos cuidado de fazer um jato bem fininho. Ainda encontramos resquícios de tinta verde nela? Ainda achamos restinho de tinta verde nos cantinhos. Conseguimos. Mas pouca coisa, tirou e tal, está lá. Eu acho que manutenção é uma peça, mas ela aguenta muita manutenção e é uma peça que com certeza ela vai estar, por causa do lugar que ela está, vai precisar de mais manutenção, é natural. Mas está lá, ficou bonitinha, ficou ótima, está perfeita. Talvez ela tenha, das que a gente tinha trabalhado até então, era a peça que estava mais escrita, mais rabiscada, mas talvez num estado pior de conservação. Ô Paula, pior, mas por outro lado, muito mais fácil. A única coisa que nós temos, como o jato não pode ser feito lá, diferente das outras peças, nós fizemos manutenção no próprio lugar, essa é uma peça que nós tivemos que levar para jatear. Porque, não que não possa fazer o jato lá, mas o jato lá o equipamento, é muito mais fácil transportar a peça do que o equipamento de jato, porque não é só equipamento. A recuperação dos materiais de jato, a gente chama de jato de areia, mas não é jato de areia. É jato de um abrasivo e é difícil esse cuidado e fazer essa recuperação desse material. Mas por outro lado, o mais chato é transportar, que não é nada complicado. Nós levamos isso sempre no mesmo dia. Sim. Eu acho que é interessante isso, né? A gente vê que tem... A Milka não trabalhou só com o aço em si, né? Trabalhou com aço inox, trabalhou com madeira, trabalhou com granito. Às vezes a gente fica muito restrito a essa ideia que a Milka era o escultor do aço, né? Em si, e ele tem... Não, mas isso... 1000 outras. Ele começou. Faces, a primeira né? peça está ali, é cobre. Cobre, sim. Tá. Depois ele vai para o aço comum, depois ele vai para o aço resistente à corrosão. As peças de chapa grossa, chapa muito grossa, já não existe esse aço, que não é fabricado. Quem vai pensar em corrosão atmosférica com 20 centímetros de espessura? Se bem que a Milka tem. Peça com 12 polegadas com esse aço resistente à corrosão. Agora, 12 polegadas resistência à corrosão atmosférica,
Complicado. Nem sei lá quantos milhões de anos. Difícil, né? É difícil. E aí, Allen, a gente saiu, né, da escola e a gente foi trabalhar depois da escola, a gente foi trabalhar com a peça que fica no Parque da Gameleira, que também não é... que é uma peça pouco conhecida, não é que a peça é pouco conhecida, é que ela não fica tão exposta, porque o parque hoje em dia se encontra com pouca movimentação, Não, nem mas isso na não. época que vocês isso colocaram, então me Mas conta o então. espaço lá ainda tem muito sim. Não tem aquelas exposições, porque hoje a gente tem outro pavilhão de exposição que é a Expomina. E o único pavilhão que a gente tinha de exposição maior em Belo Horizonte era aquilo lá. Então tinha a exposição de gado, de cavalo, e hoje praticamente restringiu. Agora ela é pouco conhecida porque a entrada daquele parque ela está exatamente onde era a porta de entrada que era usada para o parque. Hoje eles não usam mais essa porta, então é um lugar que só vai lá quem quer ir lá. Sim. Porque então, na antes ia no parque de exposição, você entrava por ali. Então, ela era muito vista. Na época que ela foi encomendada, o lugar foi escolhido corretamente. Foi bem escolhido. Era bem a entrada, né? Ela ficava para a entrada do parque. Ela ficava na frente, você não tinha jeito de entrar sem ver. E ela também tem apelido de cavalo. Por coincidência lá, ou não sei se é por coincidência, ou se, isso eu não sei falar, ou se o Amilcar já pensou no cavalo quando fez a peça. Ele nunca falou isso, mas eu sempre enxerguei lá cavalo. E é um parque de exposição que a maioria que mantém aquele parque, se bem que tem boi de vez em quando, mas o que mantém são os criadores, que estão lá sempre presentes, você vai lá, são os criadores de cavalo. Se a gente vê todos, hoje tem um monte de escritóriozinho que antigamente não tinha, entendeu? Um monte de escritóriozinho dos grupos, dos colecionadores de cavalo. Uhum. Mas deve ter um outro lado também de boi, sei lá. E nessa peça, o que te chamou mais a atenção para a manutenção dela? Você acha, o que você lembra mais assim que foi desafiador ou que não estava no contexto? O que você achou mais diferente? O que eu acho, de novo, o que eu acho mais sério é exatamente o problema de administração dos espaços onde estão as obras. Porque ela, em vários sentidos, ela está muito bem, o espaço é o mesmo, perdeu o público que visitava, via ela para entrar, perdeu isso. E outra coisa é que as pessoas esquecem que a árvore é bacana, tal, mas não precisa ser plantada na frente de uma escultura. Você não vai chegar lá no museu e botar uma árvore na frente de um quadro. Mas isso ninguém põe. Agora, a escultura o pessoal esquece, que é uma obra que tem que ser, não tem que ter uma árvore na frente, tampando a peça. Nem árvore, nem grade, nem muro, nem nada. Não é feita nisso, você não vai... E o pessoal esquece disso. E lá tem árvore que não precisava ter deixado crescer. Ainda mais com um espaço daquele tamanho, tira uma e planta 40 no outro lugar, em vez de deixar a árvore tapando a peça. E depois que deixa, a gente não tem jeito de arrancar, ainda tem mais isso, né? Você não pode nem tirar, tem que conviver com aquilo ali assim. Tirando isso, e ter mudado, que aí é lógico que podiam ter mudado a peça de lugar também, sei lá. A gente teve ali alguns desafios de jardinagem, alguns desafios no piso que ela está instalada, né? Mas também que a gente superou bem, instalando placas no chão. E o resto era mais uma tirada, sim. Tal. E o resto era mais uma limpeza, tirando esses outros desafios, a gente tá uma peça bem conservada. Relativamente assim, bem conservada. Difícil de alguém subir ali para urinar, então não teve um problema menos, né? E aí de lá passamos para uma obra também enorme, maravilhosa, que é a obra que fica na Praça Alasca. Uma obra muito grande e era uma das primeiras selecionadas do nosso projeto, porque realmente ela estava num estado bem mais grave de conservação.
ela estava com vários outros defeitos que as que a gente trabalhou até então não tinham. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dela, que você contasse até, né, da instalação e também desses problemas que ela estava apresentando. Essa obra, Paula, é uma obra que a mesma coisa que eu estou reclamando de tudo, esquece a obra, o espaço que está uma escultura, a escultura não pode ser esquecida nunca. Se não está gostando, na minha opinião, até tira e leva para outro lugar. Mas a peça, o terreno abateu, a estrutura que nunca seria para aparecer, porque não faz parte da obra do Amilcar, não é obra do Amilcar, parece umas chapas cheias de nervura, aparecendo anos e anos aquilo lá, e cada dia pior e mais feio. Ali realmente muito ruim. Uma cidade nossa, eu sabia que eu estou numa cidade, num espaço público, e não tem ninguém ninguém cuidou da obra. Não é da obra, ninguém cuidou do espaço. Sim. Porque o terreno abateu, natural, é uma peça que respondeu muito ao nosso trabalho. E por sorte nossa, e de todo mundo, como teve uma época que a copa das árvores tampava a escultura, hoje as árvores cresceram bastante, então as copas já estão acima da escultura, melhorou muito. Sim. Então hoje você consegue ver a peça, porque tem gente que morava ali e nunca nem viu a obra, porque passa, a copa das árvores tampava. Mas agora as copas cresceram, a escultura está sendo vista. Eu acho que lá a gente teve um grande desafio no terreno, a gente teve, né? Não, lá... Um grande desafio com o terreno, a gente teve que refazer, recuperar, né? recuperar. Agora o que você chama de desafio, de novo, o que eu não chamo de desafio. Não, um grande trabalho. Serviço. Grande Bom. Serviço. Tivemos um grande serviço com o terreno. Mas tivemos... um serviço que nos gratificou, porque Sim, a obra melhorou muito. Então, pelo desafio nada, foi fácil de fazer. Deu trabalho, encher de terra, gramar e tal. Tem que aguar, vai morrer tudo, depois vai ter que plantar de novo. Tivemos situações atípicas lá que a gente não esperava, que era o fato de uma praça pública não ter um ponto de água. A gente teve muita dificuldade com isso também. Coisa nossa, porque a gente teve que replantar e a gente não tinha água. Tem como aguar, porque... Tivemos que acionar a prefeitura e usamos a água da moça da banca, Lá foi uma curiosidade, um absurdo, né? Uma praça com jardim que não tem a torneira para você aguar a planta. Não dá para entender. Lá a gente teve maiores dificuldades do que com as outras. Teve que comprar mangueira de não sei quantos metros para poder espichar a mangueira e emendar a mangueira. Porque não chegava. Para chegar perto, para poder lavar a obra. E depois de contato incessante com a prefeitura, indo atrás muito tempo, depois de 2, 3 semanas, eles colocaram um ponto de água na praça. Que bom. Mas aí já... Não, então já valeu. Muita luta. Seu projeto já teve outro ganho. Isso. Nossa, eu falei que na praça não tem ponto d'água, agora já tem. Agora a gente conseguiu um ponto d'água. Que coisa boa. E a peça que agradeceu muito, né? Sim. Porque tinha um pouco de pichação, mas normal, tirou, normal. E uma peça muito grande, né? Pichada até no alto. E ela ficou, na minha opinião, foi que mais agradeceu. Sim, a obra que mais agradeceu na minha opinião, foi ela. Agora com as chuvas a gente espera que a grama responda bem também. Se Deus quiser. Teve essa dificuldade pela falta de água na praça, né? Se Deus mas agora, quiser. Às vezes, com a chuva chegando, a gente consegue. E depois dela, depois dela a gente trabalhamos com mais 3 peças, que foi a peça da Infraero, do Museu Pampulha e da Câmara dos Vereadores, que foi a última. O que você tem para contar desses 3 processos? Qual que te chamou a atenção? Foi precisar do caminhão Munch? Eu vou de novo começar a falar tudo de quem administra onde estão as obras. De novo, né? Porque vamos começar com a Infraero. Aí, essa peça da Infraero, ela esteve muitos anos no aeroporto de Confins. Quando levaram para o prédio da Infraero, não, antes disso,
no aeroporto de Confins, eles tinham feito um gramado, um aterro lá em cima, perto de um restaurante, que na época era um senhor restaurante, era o melhor que tinha em Belo Horizonte, na inauguração de Confins. Era grandão, bacana, hiper bem montado, fizeram um monte de terra assim, e para colocar a peça em cima, e para segurar peças, fizeram 3 colunas e fizeram um gramado, assim, bacana. A gente podia ficar lá de cima vendo os aviões, programa, né, de quem não vê avião. Tá. Mas bacana. Quando Confins deu uma desativada grande, o restaurante fechou, eles tiraram essa terra e ficaram as 3 bases e a escultura em cima. Tá. Aí vem uma outra pessoa depois mudar a peça de lugar. Copia tudo, inclusive as 3 bases, 3 coluninhas, parecendo 3 pernas de pau, que o Amilcar odiava, base, obra em cima de base. Ele mesmo falava que as obras dele não tinham base. Gostava de falar isso, falava isso, e não tem mesmo. Pelo menos o desenho não tem. Eu posso até fazer o que eu quiser, mas o desenho não tem. Copiaram as bases também. Então, o desafio, que também, de novo, não é desafio, o trabalho era tirar a porcaria das 3 bases, que resolveu-se fácil mudando a peça de lugar. Então, tiramos a peça de lugar, e a peça fizemos não estava... a manutenção dela. Manutenção normal, sim, sem dificuldade, porque também está em lugar também gradeado, né? Sim. Também não tem... Ela também não tinha tanto contato com o público, né? Mas se bem que lá a grade, ela faz parte do prédio, ela está mais longe da peça, não está tão... não reclamo tanto dessa grade igual reclamo das outras, não. Aí tivemos, depois, então, para finalizar, a gente teve o Museu da Pampulha. O Museu da Pampulha valeu, foi colocar a peça num lugar mais visível, né? Porque ela tinha sido escolhida, colocada num lugar que era difícil ver. Pra você ver a peça, praticamente você tinha que parar e ir lá ver. E ela estava com uma condição de terreno muito inadequada, né? Ela estava na condição de terreno inadequada e foi a pior em termos de nível de corrosão. Sim. Tinham várias camadas e que não conseguiu, mas ela pertence a uma instituição que tem uma diretoria, que é o Museu da Pampulha, que tem uma museóloga, que é subordinada a essa diretoria, não sei como é que funciona isso, que não permitiu que arrancasse, pelo menos que a gente arrancasse, essas camadas de corrosão que continuam, acelera o processo de corrosão. Mas é um direito. Continua danificando a obra, então. Mas é um direito, né? Todas as instituições permitiram que a gente fizesse, todo mundo acompanhou, mas permitiu que a gente fizesse o que achasse necessário. Essa lá nós não conseguimos. Eu não consegui entender por quê. Eu gostaria muito de saber por quê, mas a explicação que ela me deu é inaceitável. As colocações dela não dá para entender nada. Eu tentei entender com a maior boa vontade, pesquisei um pouquinho, depois vi que eu não entendi. Aquilo ali... O que foi autorizado ao Instituto e a nossa equipe trabalharmos foi simplesmente uma movimentação, né, tirar ela do terreno. Que já ajudou muito. Uma fixação de bases dentro do terreno para a peça não voltar a afundar. Então a gente mudou ela de lugar, fixou as bases. Mas isso ela já tinha, Paulo. Porque você não reparou. Aquela peça, ela já estava sob base que não permitia afundar, porque ela já tinha afundado muito. Então, ela já tinha sido colocada nas bases metades dentro do chão, que o paciente não via. Eu nem sei se nós aproveitamos as mesmas bases que estavam lá, não lembro mais. Isso a gente não... Ou se nós colocamos novas, eu não lembro. Mas ela já tinha, porque ela chegou a ser enterrada, ficar enterrada um tantão assim. Ela afundou muito, estava num terreno ruim, ela foi enterrando, com o tempo ela foi enterrando. Mas ela já tinha sido levantada. Tanto que tem uma marca de corrosão assim, bem alta, bem acima. Corrosão do solo. Agora a corrosão de urina,
Essa lá, principalmente numa das faces, que é a peça que o homem faz urina e quem passa na rua não vê, tem a corrosão lá violenta e a moça lá falou que não podia tirar. Ela tem poder sobre a peça, tá bom. E a peça continua correndo. Não sei se ela tirou depois, correndo em né? corrosão. Não sei se ela tirou depois, eu não passei lá de novo, mas na hora que passar lá eu vou ver. Mas tem aí, dono, né? E pra Se bem que o dono não é dono, né? Tem administração, porque o dono é de todo Belo Horizontino, né? E a gente fechou, né, encerrou o projeto com outra obra de um órgão municipal também, uma obra importante também para a população de Belo Horizonte, que é a obra da Câmara Municipal dos Vereadores, né? Que é uma obra que está bem cuidada, é uma obra pública, não tem grade em volta, bem cuidada, tinha algumas marcas de pichação, mas é normal, vai ter mesmo, de limpeza fácil. De novo, o jardim, tivemos que mexer o jardim embaixo. As bases também que estavam muito aparentes, a gente... Mas isso, Paula, eu acho que vai fazer parte, entendeu? Dessas obras, isso vai fazer. Com o tempo, se quem administra lá não quiser, não entender que vale a pena aguar, de vez em quando botar uma terrinha para tampar, não deixar a base aparecer, a base. Porque não é que a peça não tem base, é que quando põe a obra em cima da terra, se você não fizer um apoio, ela vai afundando. E esse apoio tem que ter uma certa dimensão para distribuir o peso. E normalmente nós até diminuímos um pouquinho o tamanho das bases lá, porque tinha umas pontas que eram desnecessárias. Se você não deixar alguma terra chegar próximo, acaba que não cuida, vai varrendo, o cara vai lá, rastela, leva um pouquinho de terra hoje, um pouquinho de terra amanhã, vai levando, vai sumir na terra, aparece a placa lá. Então, isso, eu acho que essa manutenção, e são peças, por exemplo, essa peça que nós estamos falando da Câmara Municipal, é uma peça dos anos 90. Não sei exatamente o ano, não, mas 30 anos é natural que isso tem que fazer com mais frequência. Sim. Igual o projeto que a Celor e o Instituto fez e a Celor fez, ou outros projetos como esse, ou os próprios administradores do terreno onde as peças estão, porque todas têm dono, né? Que seja a Assembleia, que seja o Ministério Público, Pitágoras, todas estão em lugares que tem proprietário, que tem gente que possa cuidar. Ou eles mesmos cuidam, ou de vez em quando a senhora vai ter que fazer de novo outro projeto para dar mais manutenção. E todas as peças estão na mesma cidade que o Instituto, né? Então a gente espera que fique essa mensagem aí, né? Se depender de mim, precisar de mim, eu estou sempre à disposição. E uma curiosidade, então, para a gente fechar. Dessas 9 peças que a gente selecionou, qual delas que te cativa mais? Que você mais, ou pela sua memória afetiva, ou por ser uma que tenha te dado maior dificuldade de fazer? Qual que é a peça que você acha mais, que te toca mais dessas? Que pergunta difícil. Tem umas que ficaram muito presentes na minha vida. Acabei de falar falei lá na primeira que nós fizemos, eu falei do transporte. Eu lembro que eu de carro custava acompanhar o caminhão trazendo a peça. E como estava um órgão passando para o outro, estava tudo programado, ela veio e foi passando assim, ela não parou em lugar nenhum. Os guardas é que faziam aquilo. Então é uma peça que tem, durante muito tempo, ela foi a maior peça. Tem uma outra coisa também pequena, mas foi uma peça que nós mudamos o processo de fazer. A gente fazia com algum recurso. Essa peça não dava para fazer com recurso que a gente tinha, nós improvisamos e passamos a usar ele sempre. Que eu não vou contar para ninguém, não. Eu estou brincando, muito fácil. São segredos do ofício. Não, é brincadeira. Foi nessa peça que nós começamos a usar para fazer a dobra
começamos a usar o Munch. Sim. Que antes usava pontiolante, macaco, talha. E nessa peça nós começamos, viabilizamos a execução usando o caminhão Munch, que facilitou demais. Foi... Então... Não, teve peça que mais fácil, teve peça que nós fizemos por gravidade, usando a força da gravidade, que é mais barata. Sim. Mas essa peça teve essa mudança grande. Interessante. Teve isso. O tamanho dela, para a época, foi grande, o transporte. E umas outras coisas que eu não vou contar, não. O resto também tem que guardar seus segredos também. Que é segredo meu. Ale, então, em nome do Instituto e acho que da cidade de Belo Horizonte, a gente só pode agradecer. Né? E agradecer? Claro, que é isso, eu que tenho que agradecer. Estado mais uma vez conosco aí. Que é isso, eu que tenho que agradecer. Todo o seu conhecimento técnico, todo o seu suporte. Não tem conhecimento nenhum, não. Para de mentir. Pronto. Obrigadão. Ok?